O assunto que me foi dado para falar é sobre a família, litígios familiares. O pastor Elias já falou, eu não vou repetir para a gente ganhar tempo. Mas eu vou falar sobre o tema restaurando famílias no Senhor. Restaurando famílias no Senhor. E eu quero ler com os irmãos em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 4, versículo 15. É o texto. Aliás, é 24, desculpe. É 24, 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. E diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa última parte? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou falar com o microfone na mão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, a família é um projeto de Deus. Deus instituiu a família ainda lá no Éden, o que é a família, que é a célula máter da sociedade. No entanto, devido à influência do pecado que entrou no mundo, muitas famílias estão sendo destruídas, famílias estão se acabando, famílias estão destroçadas, e não é só no mundo não, muitas famílias da igreja estão destroçadas, mas há uma esperança, há uma saída para tudo isso. Deus deseja restaurar os lares que estão feridos, trazendo cura, trazendo reconciliação. Trazendo cura, trazendo reconciliação. O primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos é que a família é como um plano de Deus. Deus criou a família ainda lá no Éden, e a Bíblia nos diz que a família que teme ao Senhor, a família que teme ao Senhor é uma família abençoada. Salmo 128, de 1 a 4, diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim devemos compreender que a restauração de uma família começa pelos retornos dos propósitos divinos. Só podemos falar em restauração de famílias se nos voltarmos para Deus e clamarmos pela sua misericórdia, clamarmos pelo seu perdão e pedir a Ele que interfira na nossa família. Não há outro caminho. O único caminho para a restauração das famílias é colocar Jesus na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, como nosso hóspede perpétuo, como nosso hóspede contínuo, aliás, como integrante da nossa família, nem como hóspede, e sim como integrante da nossa família. Em segundo lugar, nós temos as causas da ruína familiar. Por que as famílias estão arruinadas? Muitas famílias enfrentam crises e se afastam dos princípios bíblicos. E alguns fatores estão contribuindo para a destruição dessas famílias. E que fatores são esses? Eu quero enumerar aqui alguns desses fatores rapidamente. O primeiro desses fatores é a falta de comunhão com Deus. Quando a família não busca o Senhor, quando a família não busca a Deus, quando a família não coloca
Deus como prioridade na sua vida, o que acontece? O maligno abre um espaço e acaba penetrando. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Então, meus irmãos, falta de comunhão com Deus. Devemos procurar esta comunhão com Deus constantemente. Não é só um dia, não é só uma semana, mas estarmos em constante oração e comunhão com Deus. Outro fator importante é a falta de diálogo no meio da família. Diálogo, eu coloquei diálogo e perdão juntos. Quantas famílias não têm diálogo? Nós vivemos num mundo capitalista, num mundo cheio de correria, e que às vezes o esposo chega em casa cansado do trabalho e ele quer logo descansar para no outro dia sair cedo para trabalhar. Eu conheci um homem lá em Nova Iguaçu, quando eu era seminarista, no Rio de Janeiro, que ele saía de casa às 3 horas da manhã para trabalhar. Ele pegava um ônibus, morava num bairro chamado Coblex, muito longe do centro de Nova Iguaçu, até chegar em Nova Iguaçu, pegar o trem, ir até a Central do Brasil, pegar um ônibus até Copacabana. E chegava em casa às 9 horas da noite. O filho já estava dormindo. A esposa estava cansada, já estava também descansando. Ele saía de madrugada. Então, falta de diálogo. Esse é um caso justificável, mas tem casos que falta comunicação por questões realmente de displicência nossa. A comunicação deficiente é o ressentimento que criam barreiras no relacionamento. A falta de diálogo e o perdão é um dos maiores problemas de dilacerar com a família da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31 a 32, 31 e 32, ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Se Jesus nos perdoou em Cristo Jesus, nós também temos que perdoar as ofensas. Esse negócio assim de alma gêmea, eu não brigo com minha mulher, sempre há, meus irmãos, alguma coisa, negócio de almas gêmeas. Não, a gente acaba compreendendo, perdoando, esquecendo, a gente acaba não levando em consideração, mas aquilo que pensar igualmente, tudo eu acho muito difícil, acho praticamente impossível. O que existe é compreensão, é diálogo, é conversa, é troca de opiniões, é troca de ideias. E assim, então, nós podemos caminhar resolvendo o problema do diálogo, resolvendo o perdão. Eu costumo dizer que quem não perdoa não pode orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso diz: perdoa assim como nós perdoamos nossos devedores. E se nós perdoamos os nossos devedores assim, olha, eu estou com raiva de você, e vou orar o Pai Nosso dizendo: olha, Deus, Senhor Jesus, me perdoe, mas fique com raiva de mim. Eu já falei isso aqui algumas vezes, então os irmãos estão bem lembrados, eu não vou frisar isso muito. Mas outra influência que nós temos aqui, meus irmãos interessantes, é a influência do mundo na família. Influência do mundo. O secularismo e os valores contrários à palavra de Deus acabam por enfraquecer os laços familiares. O mundo, quando entra numa família, o mundo, quando entra numa casa, o mundo, quando entra na estrutura de um lar, acaba dilacerando, acaba enfraquecendo, acaba influenciando negativamente a vida dos cristãos. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse século. Vamos falar todos juntos? Mas transformai-vos, pode falar, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não podemos nos conformar com este mundo.
o lar cristão não pode ser confundido com o lar mundano. E, infelizmente, existem lares que não têm diferença de lar mundano. Eu não sou contra a música popular, determinadas músicas populares. Eu queria deixar aqui bem claro isso, bem claro. Tem determinadas músicas populares que eu tenho nojo. E, aliás, lá em casa nem toca, né? Nós só tocamos música evangélica lá em casa. Nosso rádio só fica ligado lá em música evangélica. Mas tem músicas populares que não tem nada demais cantar. Mas tem músicas que são verdadeiras afronta realmente a vida cristã. E nós temos que evitar essa influência do mundo, não só através da música, mas também através da moda, através da roupa que nós vestimos, através do vocabulário que nós usamos, o vocabulário que a criança aprende na escola e de repente fala em casa e tem sem maldade alguma, porque ela não tem noção, ela ouviu um coleguinha falar e fala. Então, é nosso dever, sim, lutarmos contra essa influência negativa e nefasta que o mundo traz para dentro da nossa casa. Nós temos que brigar contra isso e não nos conformar com esse século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. E o outro item que eu quero analisar com os irmãos são os ataques espirituais. Esse é ainda complicado, muito complicado. Ataques espirituais. O inimigo, meus irmãos, o maligno, o diabo, podemos falar diabo, que a Bíblia fala diabo e Jesus começou com o diabo. O inimigo tem interesse em destruir as famílias. O inimigo tem interesse em espalhar a cisânia. O inimigo tem interesse em espalhar a discórdia. É interesse do inimigo em separar realmente, a briga entre pais e filhos. E Jesus falou isso, que nos últimos dias estariam pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, e assim por diante. Então nós temos dentro da própria família um ambiente terrível, que o diabo está constantemente trabalhando para destruir. Ataques espirituais. E sabe o que o apóstolo São João falou no capítulo 10, versículo 10? Vocês podem repetir comigo? O ladrão não vem somente para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, graças a Deus. Enquanto que o inimigo está trabalhando para destruir a família, enquanto que o inimigo está trabalhando para acabar com a família, para introduzir o mundo dentro da família, enquanto os ataques espirituais estão penetrando na família, enquanto o ladrão vem para roubar e destruir, nós temos uma esperança maravilhosa. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e não somente vida, mas vida em abundância. Glória a Deus por isso. Ataques espirituais. Meu esboço chegando no final já, que é só uma pasta que eu coloco, porque as vistas não ajudam mais. Quando eu era seminarista, eu usava um esboço desse tamanhozinho assim, me lembro até hoje. Desse tamanhozinho assim. Agora tem que botar um desse tamanho, que a vista não ajuda. Vamos para o terceiro e último tópico. Restaurando a família do Senhor. Tem conserto. Restaurando a família do Senhor. Se nós temos a família desestruturada, já vimos as causas da ruína familiar, agora nós vamos ver como restaurar conselhos espirituais, conselhos da palavra, para restaurar a família do Senhor. E para que a família seja restaurada, é necessário alguns passos que eu quero deixar com os irmãos. Primeiro, colocar Deus no centro do lar. Deus no centro do lar. A nossa vontade é antes a vontade de Deus. Os nossos desejos são antes os desejos de Deus.
As nossas tendências são antes as tendências de Deus. A família deve buscar a Deus em oração, em leitura da palavra, na busca. Enfim, a família deve estar constantemente orando, como diz o pastor Elias, orando sem cessar, sem parar. Não é que nós fiquemos com os olhos fechados, nós podemos orar de várias maneiras. Nós podemos orar de olhos abertos? Podemos, não tem problema nenhum. Nós podemos orar de olhos abertos, podemos orar de joelho, podemos orar em pé, podemos orar sentados, nós podemos orar deitados. Colocar Deus no centro da nossa vida. Deus e a leitura da palavra. Ela em Mateus capítulo 6, no versículo 33, diz assim: buscai primeiro, vamos repetir, buscai primeiro. Esse texto é maravilhoso, como toda a Bíblia é maravilhosa. Mas veja bem, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eu posso falar assim, nós podemos falar assim, nós cristãos, nossa casa, nosso lar, ela busca em primeiro lugar, em primeiro plano, o reino de Deus. Não é a vontade do pai, do chefe da família. Eu sou o chefe da casa, eu sou o chefe da família, eu que mando. Não. Deus é em primeiro plano, Deus em primeiro lugar. Alguns dizem assim, não, a última palavra lá em casa é minha, sim senhora. Não tem essa piada que eles falam. Um dia eu botei, eles falam, é uma piada que eles contam, eu botei minha mulher de joelhos meia hora, e que ela pegou um carro de vassoura para me bater, eu me enfiei debaixo da cama, ela ficou de joelhos, sai daí, eu falei, não saio, sai daí, não saio, ela ficou meia hora de joelhos. Meus irmãos, colocar Deus em primeiro plano, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Outra forma de restaurar a família é praticar o perdão e a reconciliação. Não é somente ter perdão e reconciliação, mas praticar. Praticar é fazer continuamente. Praticar é fazer continuamente. Praticar é fazer e refazer, e fazendo cada vez mais sem parar. O amor e a graça de Deus deve ser a base, o amor e a graça de Deus deve ser a base dos relacionamentos familiares. Lá em Colossenses 3, 13 e 14, o apóstolo São Paulo também escreve dizendo: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se algum de vós tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como Cristo vos perdoou. É difícil. Aquele pai perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É muito difícil. A gente perdoa quem está longe. Fulano de tal, há 20 anos atrás, me magoou. Mas está perdoado. Mas tem 20 anos. Aquele motorista que me deu uma fechada no trânsito, ele foi embora. Está perdoado. Eu até brinco com a Rose, vou falar aqui a brincadeira na Rose. Às vezes eu brinco com a Rose, quando tem um barbeiro na rua, eu falo que é da cidade dela, na brincadeira. Mas porque está longe. Mas aquela pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é muito difícil. Na hora que alguém está pisando no pé, está enfiando uma faca na sua barriga, quem está pregando a sua mão, colocando uma coroa de espinhos. Pai, perdoa-lhes. Irmãos, é muito difícil fazer isso. Na hora que está magoando, que está levantando falso, que está falando mentira a respeito de você, que está cuspindo na tua cara. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, e continua, e sobre tudo isso, revestível de amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus por isso.
Outro tópico interessante para restaurar a família é ensinar e praticar princípios bíblicos. Ensinar e praticar princípios bíblicos. Nós vimos um tecladista novo aqui que eu não tinha visto ainda. Um tecladista novo, assim, começa assim mesmo. Ensinar princípios bíblicos. Tem que ensinar mesmo. Pois os pais têm a responsabilidade, têm o dever de instruir seus filhos a andar, a caminhar no caminho do Senhor. Isso é a responsabilidade dos pais. Quando a criança ela recebe aqui a água do batismo, o ministro pergunta, o pastor pergunta, prometei ler a Bíblia com ela e com ela, trazer a igreja regularmente? Sim. Então é responsabilidade de educar a criança e trazer a criança à igreja. E Provérbios 22:6 diz, ensine a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas como é que te ensina a criança? Às vezes está no carro, e às vezes o sinal está fechado, a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem radar, não tem câmera, a gente avança o sinal. Pai, o sinal está fechado. Não tem importância, não está vindo o carro, não tem importância. Depois a criança vai colar na escola. Não tem importância, não tem ninguém vendo. Irmão, nós temos que dar exemplos. Porque tem coisa que a gente faz, às vezes impensadamente, e nós estamos deixando aquilo passar. Eu estou me adiantando, está na hora de parar, né? São 9h10 já, deixa eu terminar. Está na hora de parar. Muitas vezes nós fazemos coisas até sem pensar, mas na hora estamos influenciando na vida da criança. Outra forma de nós glorificarmos a Deus e restaurar a família é ter uma vida de culto doméstico. A oração e a adoração em família fortalecem os laços espirituais e emocionais. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, quem souber pode falar, e quem conseguir achar o texto também pode ler junto. Deuteronômio 6:6, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Acharam aí? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, aonde? Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Isso é, sendo um exemplo. Sendo um exemplo. Falar palavrão para a criança e falar também. Xingar. E tem crente que faz isso. Solta umas vezes, a criança está ouvindo e depois a criança vai falar. Não pode falar, mas o papai fala. Às vezes o telefone toca, o telefone está tocando. Se for para mim, fala que não, eu não estou em casa. Não estou em casa. O telefone toca, a criança atende o telefone. Seu pai está em casa? Tá, mas ele mandou dizer que não está. Ele mandou dizer que não está. Ele mandou dizer que não está. Ele está, mas ele mandou dizer que não está. Meus irmãos, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Ter uma vida de culto doméstico. E ensinar a criança em todo momento. Vamos concluir aqui. Quais são os resultados de um lar restaurado, para concluir? O resultado está em Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Em segundo lugar, na conclusão, está lá em 1 Coríntios 13, capítulo 4 e 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura os seus próprios interesses. E depois nós temos o último testemunho vivo para outras famílias. As famílias têm que ser um testemunho vivo, porque como diz, Mateus 5, 14, 16, vós sois o quê? A luz do mundo. A luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai Celestial. Deus deseja restaurar as famílias da nossa igreja, de todas as famílias, mas principalmente da nossa igreja. E assim como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que essa seja também a nossa oração hoje, que nós e nossa casa sirvamos ao Senhor. Curvemos a nossa fronte em oração, fechemos os nossos olhos. Senhor, entregamos nossa família em Tuas mãos. Restaura os lares feridos, Senhor. Fortaleça, Jesus, os casamentos. E traga paz sobre cada família, sobre cada casa. Ó Deus, que possamos viver, não conforme queremos, mas possamos viver conforme a Tua vontade. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus.